Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje a gente vai ver aqui sobre essa loucura que tá, o que aconteceu nessa queda grande do mercado, 2 bilhões de dólares aí liquidados e tudo isso agregado ali com decisões políticas, que a gente pode até falar que se são corretas ou não. Uma meme coin lançada por um presidente que drenou um valor substancial do mercado e de outras criptomoedas importantes, além da tarifa alfandegária e tudo mais. Mas o que tem a ver isso se a gente ganha em reais? Ah, eu ganho em reais, mas eu tenho dólar, eu tenho criptomoedas, então estão atreladas ao dólar e também estão atreladas à economia, macroeconomia global. Então eu penso que não tem nada a ver, não me importo com isso. Se você está errado, porque você ganha em reais. Ou eu devo dizer uma meme coin, que se tivesse listado lá na Binance, você teria coragem de comprar? Então segue comigo. E a gente começa justamente assim: o mercado cripto é pequeno o suficiente para ser afetado por uma decisão política. Isso aqui é muito verdade. Sua análise técnica não aguenta um tweet meu. E triste, mas é verdade. O que acontece quando um presidente de um país tão importante quanto os Estados Unidos faz uma publicação ou toma alguma decisão, sendo elas considerada correta ou não? É isso que acontece. Ó. Por exemplo, a gente fala aqui da taxa alfandegária que o Donald Trump impôs 10%, a China, México 25%, Canadá 25%. Trump faz isso e imediatamente o BTC cai abaixo de 100 mil e as altcoins realmente despencam. Então, isso gera depois uma inflação nos Estados Unidos, atrasa o corte de juros e o risco para ativos de alto risco, como no caso das criptomoedas. Então a gente pode perceber que são uma corrente, né, de situações, uma corrente que vai puxando uma à outra e leva então o mercado a responder dessa forma. O mercado cripto ele acaba respondendo ainda mais bruscamente por ser menor. Você vai pegar, por exemplo, as ações, elas também caíram hoje, também caíram, mas elas caem menos porque é um mercado mais estável e maior, com maior liquidez. A meme coin de Donald Trump, que foi lançada 2 dias antes dele assumir a presidência dos Estados Unidos, ela subiu 12.000%. Ela virou então a quarta maior meme coin em market cap. E lógico que isso drenou muita liquidez de muitas criptomoedas boas, criptomoedas com fundamentos e com funções, e levou exatamente para uma moeda que não tinha nenhum fundamento e nenhuma funcionalidade. Hoje a gente pode ver, na verdade isso aqui foi de ontem, que ela caiu 71% em 14 dias. Então, realmente é só um hype, um negócio, muitas vezes tomar dinheiro das pessoas. Não estou dizendo que é ele que acabou tirando liquidez aqui, mas a gente vê muito isso acontecendo. Então, como se diz, intervenções estatais distorcem os preços e criam ciclos insustentáveis. Tarifa é igual ao protecionismo que gera inflação artificial versus o livre mercado. Eu comentei num grupo que eu estou ali de cripto que a direita e esquerda dos Estados Unidos é muito diferente do que a gente está acostumado. Lá, você pode considerar o Trump de direita, mas ele vive fazendo coisas de esquerda. E assim, lá é muito mais comum. Aqui talvez seja um pouco mais rígido. Por exemplo, o Trump, ele é um expansionista. Ele é um cara que gosta de criar dinheiro, e isso é coisa realmente de esquerdista, aqui no Brasil principalmente. Eu vou mostrar depois um gráfico que na verdade não é só de esquerda, todo presidente faz isso, inclusive nos Estados Unidos. Então, aqui a gente fala de algo que tem influência em todo o mercado. No Brasil, quando a gente vai falar de Brasil, a gente fala, o Brasil não tem influência nenhuma e relevância nenhuma no mercado cripto, então para que eu vou ligar, né? E tem razão numa coisa, o real brasileiro, ele é uma meme coin. O real foi lançado em 94, ele tem um white paper? Não tem. Ele foi atualizado? Não. Roadmap? Não tem. Qual que é o roadmap dele? É imprimir mais. É você poder clicar num botão e ter cada vez mais dinheiro, aumentando a base monetária. E aumentando a base monetária, você sabe que você vai gerar inflação. Sem contar que esse dinheiro gerado primeiro, ele vai beneficiar alguns, os amigos do rei que a gente fala. E tem um nome para isso, é efeito Cantillon, aonde os amigos do rei, que eu acabei de falar, eles vão receber primeiro esse dinheiro. Quem são esses amigos do rei? Grandes empresas que são ali, que estão juntos ali no lobby com o governo atual, ou qualquer governo. Os bancos também, que são amigos do rei, e eles recebem primeiro esse dinheiro.
Antes de gerar a inflação, eles gastam esse dinheiro ainda com os preços baixos. Quando esse dinheiro transita na economia e chega aos mais pobres, lá na frente, os preços já subiram e você tirou então o poder de compra dessa população. Por isso, a inflação ele é o imposto ali mais silencioso e danoso para o pobre. Então não se engane com esse papinho de político que pensa no pobre e tudo mais, enquanto ele está ali fazendo da sua moeda uma piada, transformando ela em pior do que muitas meme coins. Então tá lá, ó, enquanto o Trump taxou o México, o Bitcoin caiu, o Brasil taxou seu salário, BTC ficou mais caro. Sim, ela foi lançada então sem lastro sólido, impressão descontrolada de moeda, que eu acabei de falar, que seria o max supply, né? Que no caso do real é infinito, volatilidade alimentada por decisões políticas, gastos políticos, por exemplo, é algo que também aumenta essa volatilidade, o pump and dump, que a gente pode associar com o câmbio, né, de dólar e para o real. Aqui eu mostro a Dogecoin, que ela também tem um max supply de infinito. O real brasileiro é sim uma meme coin. Para deixar ainda mais claro para você, antes da gente seguir aqui no assunto, porque eu quero enfatizar bastante isso, aqui a gente tem, desde 2012, quem investiu comprando apenas dólar, que está em vermelho, o Ibovespa, nossa bolsa, em verde, e o CDI acumulado aqui na linha azul. Perceba que valeu mais a pena você comprar dólar do que você investir realmente no Brasil. E isso muito se dá também por conta da desvalorização da nossa moeda. Recentemente, vocês devem ter visto o real se valorizar perante o dólar, mas no longo prazo, olha o que acontece. O real sempre vai perder para o dólar. Aqui a gente tem algumas linhas aqui de médias móveis e todas apontando para cima. Ou seja, eu estou aqui no semanal, estou no gráfico semanal e todas de longo prazo, ó, até a amarela, que é 200, 360, essa é 305, né? 610 e 1.200, todos apontando para cima. Aqui o M2, que é o quê? O que eu falei agora para vocês, a criação de dinheiro do nada, o aumento da base monetária. Então aqui, ó, no Brasil, aqui embaixo, né, nessa linha laranja, a gente tem aqui uma média móvel exponencial de 21 períodos. Perceba que ela nunca nem toca nessa linha, é sempre acima dessa linha, sempre acima. Então, em momento algum, isso aqui diminuiu. Eu não sei se aqui aparece, não. Mas quando eu coloco no gráfico até 2000, no ano 2000 ela bateu aqui, ó. Para falar que ela não passou, ela bateu durante 3, 4 meses. Depois disso, ela nunca mais nem passou perto de bater nessa média móvel, só subindo. E perceba que daqui, ó, 2020 para cá, que foi a época de pandemia, onde subiu muito essa expansão da base monetária. Depois deu uma caída aqui. E agora, né? Olha que estouro, ó. Olha que coisa maravilhosa. Não, isso aqui acaba com seu poder de compra. Você não consegue comprar alimentos, tudo vai ficar mais caro, combustível mais caro, o dólar vai também disparar com relação à nossa moeda e, consecutivamente, também as moedinhas que a gente gosta de comprar, Bitcoin, Ethereum e tudo mais. Isso acaba gerando, então, uma crise de confiança, tá? E desvalorização. Gastos públicos sem controle gera inflação, gera pressão sobre o câmbio, efeito cascata, salário em real desidratado, menos poder para comprar as nossas moedinhas. Tá, vamos falar também aqui do paradoxo então brasileiro com o governo. Como que o governo então sabota a fuga para cripto? Aqui eu coloquei quantos países estão falando em criar uma reserva internacional em Bitcoin. O Brasil ele vai totalmente na contramão. Aqui ele não quer saber de inteligência artificial, ele não quer saber de criptomoedas e ele acaba criando então essas diretrizes, essas dificuldades para a empresa de cripto, como eu vou mostrar aqui para vocês. Então, esse paradoxo ele fala o seguinte: taxação excessiva sobre criptomoedas. Exemplo, o lucro não realizado, que está sendo discutido. Desincentiva, então, a proteção patrimonial. Projetos de regulamentação asfixiante, como a PL 14478, versus ali, os ideais da Web3 de autossuficiência e também onde a gente é dono dos nossos ativos. Inclusive, a gente pode levar ele para a nossa carteira. E o que o Banco Central está fazendo? Ele tem, então, atuado junto a corretoras de criptomoedas de câmbio, inclui o artigo que proíbe expressamente o saque de stablecoins para carteiras digitais de autocustódia. Isso aqui ele não está valendo ainda. Então, isso, na verdade, ainda é uma consulta pública, né, lançada aí pelo Banco Central, mas que ele diz
que nós não podemos ter a custódia própria das nossas stablecoins. Por exemplo, o SDC, o SDT, que são ali moedas atreladas a uma moeda real. Por exemplo, o SDC e o SDT, elas são atreladas ao dólar. Em pensar que lá em 2020, aqui até faltou colocar 2020, mas aqui, ó, lá em 2020, quando a gente achava que estava super caro o Bitcoin, estava 40 mil reais. E hoje, 574, isso porque teve uma longa queda, mas chegou ali quase 680 mil reais. Por isso, mas o que eu faço? Já sei de tudo isso, prestei atenção, entendi. Mas o que eu faço para me proteger? Isso é o mais importante. O que eu faço nesse momento onde está todo mundo desesperado, sem saber o que fazer? Será que eu vendo na baixa e assumo esse prejuízo? Será que eu compro mais? Será que eu não faço nada? Eu vejo que as pessoas estão muito sem norte e precisando realmente de uma direção. E então eu vou trazer para vocês aqui, ou tentar pelo menos trazer para vocês, algo que sempre me ajudou e me deixou mais tranquilo. Inclusive nessa queda, eu fiquei mais tranquilo. Lógico que não fica totalmente tranquilo, mas a gente acaba sofrendo um pouquinho menos. Eu estou falando da estratégia de Barbell, ou Barbell, e esse cara aqui, o Nassim Nicholas Taleb, é o responsável, então, por essa estratégia de investimento. E o que diz essa estratégia? Ela diz o seguinte, que nós temos que ter ali de 80% a 90%. Ele fala até de 90%, tá? 90% num lado e 10% no outro. Mas eu acabo usando aqui 80-20. Até por outros fatores, né? Da lei do 80-20. E o que é, então, Barbell? Barbell é uma barra aqui de ferro, onde ela é representada com pesos de um lado, muito mais peso aqui, e poucos pesos do outro lado. Nesse lado super conservador, onde você vai ter 80% do seu patrimônio, isso a gente falando só no mercado cripto, mas você pode usar isso também para o mercado tradicional, tá bom? Você vai ter o quê? As moedinhas já consolidadas, Bitcoin, o Ethereum, Solana, Pax Gold, que é a representação aqui do Gold, do ouro, né? Eu só coloquei essas aqui, mas eu incluo aqui também umas altcoins grandes, as maiores, já consolidadas. Do outro lado, a gente tem agentes de IA, meme coins e altcoins menores. Narrativa. Tudo aquilo que acompanha a narrativa atual é o que você tem que ter aqui. Esse meio, ele sim fica vazio, então você não tem aquelas coisas intermediárias. Você tem um negócio muito conservador e uma muito agressiva, nessas proporções. Por que disso? Aqui a gente tem um gráfico de ganhos e perdas e sua variabilidade. Vamos imaginar então que a gente está aqui e a gente tem uma perda limitada. Percebe que a gente tem uma perda, um risco limitado? Porém, a gente tem um ganho exponencial. Essa é a estratégia de Barbell. É isso que ela desempenha, essa função que ela quer trazer para a gente. Por isso ela é realmente muito interessante, principalmente nesses momentos. Tá, mas fazer o que então? Eu tenho aqui duas opções. Ó. Vou falar a primeira então. Deixa eu ver se não tem nada para cá, não. Quando a gente pega aqui alguns dados on-chain, por exemplo, o Short Term Holder e MVRV Indicator. O que ele mostra para a gente? A gente tem aqui alguns dados que mostram, além do preço atual, né, do Bitcoin, ele traz aqui também algumas bandas. Vocês podem ver que tem algumas coisinhas, né, algumas coisas pintadas aqui em azul, em verde, tá? É onde que foram pontos de compra, tá? Bons pontos de compra. E aqui embaixo ele também tem uma outra... ele tem um outro espécie de gráfico, onde ele mostra aqui os ganhos e perdas, tá bom? Essa linha aqui é praticamente o 0 a 0. Veja que quando a gente leva nesses pontos aqui, ó, quando ele bate isso numa alta, né, numa bull run, quando ele está aqui, toda vez que ele bate, então, nesse 0 a 0, ele coincidentemente, ó, são pontos bons de compra. Quem fala muito disso aqui é o João Campos, também o pessoal chama ele de Major. Esse é um indicador que a gente aproveita então para estar fazendo essas compras sempre que ele bate nessa linha. E para reforçar ainda o que eu estou dizendo, aqui a gente tem o AVIV, Rate Indicator, né? Aqui sim ele mostra realmente que não acabou então o nosso ciclo. Pode perceber que quando vai subindo, tá? Quando a gente entra numa bull run, ele muda de cor, tá vendo a laranjinha, depois aqui vermelho e aqui ó, bem vermelhão. Coincidentemente, ele passa também dessas linhas aqui, ó, tá vendo? Aqui embaixo, tá? Isso aqui é compra, ó.
Isso aqui é um ótimo sinal de compra. E aqui já é mais perigoso. Passou da linha laranja, ele começa já a ficar mais perigoso e chegou na linha vermelha, ultrapassou a linha vermelha, a gente está falando de topo de ciclo. Perceba aqui de novo, ó, a gente ameaça de passar a laranja, ele retorna, vai de novo, retorna. Então ele ainda tem muito para subir. Tá? Então, sim, eu acredito que o Bitcoin ele vai sim passar lá para pelo menos uns 130 mil, para a gente estar falando de bater aqui, ó, uns 130 mil dólares. Enquanto isso não acontecer, alguns estão dizendo que pode acontecer em fevereiro, março. Enquanto isso não acontecer, então eu estou realmente tranquilo, não estou pensando em mudar de estratégia e nada disso. Mais um fator que mostra isso que eu estou dizendo é que o M2 global, que é a liquidez de dinheiro de 21, dos 21 principais bancos centrais do mundo, ele está caindo, ou estava caindo, até umas 2, 3 semanas atrás. E agora, de 2, 3 semanas para cá, que ele começou a subir. Então, nem liquidez de dinheiro tem no mundo. Como que a gente quer trazer isso para ativos de risco, que é o caso das criptomoedas? Então, não faz sentido. Enquanto realmente essa liquidez global não estiver firme, não voltar com força, eu não acho que realmente vai dar aquela explosão que todo mundo está esperando, já faz, e principalmente quem está uns 2 anos já no mercado, está sofrendo bastante. Então, nessa primeira opção, eu diria que você pode, se você já está posicionado, por exemplo, em altcoins boas de fundamento, Bitcoin, Ethereum, Solana, Pax Gold, por exemplo, você pode injetar dinheiro novo. Não é ficar trocando ali no seu portfólio que nesse momento não vale a pena, porque a gente sabe que muitas altas caíram 30%, 40%, 50%. Então o que eu falo para vocês? Aplica dinheiro novo. Bitcoin, Ethereum, como eu já falei. Essa é uma estratégia que eu faria no momento. Qual que é a segunda estratégia? A segunda opção, eu vou mostrar para vocês aqui um artigo. Ó. A Fidelity supostamente conduziu um estudo interno, uma revisão de desempenho de contas entre 2003 e 2013 para descobrir quais as contas tiveram melhor desempenho. E o que eles descobriram? Descobriram que as contas com melhor desempenho eram de investidores que estavam mortos. E, em segundo lugar, estavam lá os investidores que esqueceram que tinham contas na Fidelity. O que isso quer dizer, então? Que se você não faz nada, muitas vezes é melhor do que você ficar rotacionando o seu capital. Ficar ali, então, mudando de um lado para outro, porque você escutou um influenciador falar, então você vai perder dinheiro também nessa rotação de capital. Se a gente não mexe nessa carteira, é só pensar. Eu tenho um exemplo disso. Eu minerava Bitcoin brincando ali no celular e eu juntei 3 reais na época em Bitcoin. E abandonei, falei, isso aqui não vai dar nada. Passado 3 anos ou 4 anos, coisa assim, eu troquei de celular e aí eu falei, deixa eu instalar aquele joguinho de novo para dar uma olhada como é que tava, né? E acreditem, tinha 170 reais. Então 3 reais virou 170. Eu abandonei por 4 anos. Lógico, bateu aquele arrependimento que eu podia ter comprado Bitcoin e foi aí que eu tive realmente interesse em criptomoedas e comecei a estudar e estou aqui hoje com vocês. Então, a segunda opção é simplesmente relaxe e não faça nada. Deixa fluir, deixa passar agora esses meses, essas decisões políticas, corte na taxa de juros do Fed e aí sim, liquidez global voltando, as suas altcoins, assim como o Bitcoin, vão subir, aí você pode decidir o que você vai fazer. Se você achar interessante, faça a estratégia de barbell e coloca lá então 80% do seu patrimônio em coisas consistentes e os outros 20% naquelas pimentinhas bem arriscadas que elas podem transformar esses 20% em mais de, sei lá, 90% para o seu portfólio, você tendo que daí sim fazer um rebalanceamento, tá bom? E para finalizar então, uma frase minha. Enquanto o Estado brasileiro age como shitcoiner imprimindo real sem lastro, você paga conta com a sua liberdade financeira. Pessoal, esse foi um vídeo que eu achei muito importante trazer para vocês. Muita gente estava realmente preocupada. Eu tenho alguns vídeos também de agentes de IA, mas
eu não considero tão importante quanto esse. Por isso, eu quis fazer esse primeiro e espero que vocês tenham gostado. Espero ter ajudado vocês. Se ajudou, comenta aí, coloca se você já conhecia a estratégia de barbell nos comentários, porque isso vai ajudar demais o meu canal. Não esquece do seu like e também de clicar no sininho. Forte abraço para vocês e até mais. Continue investindo porque o mundo é de quem investe.